Estamos numa série de mensagens bíblicas intitulada A Medida do Cristão, Padrões Bíblicos para uma Vida de Obediência. E o padrão que iremos estudar hoje é o padrão da palavra. Hebreus 4, versículo 12 e 13. Como está escrito: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante de qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. O crente tem a palavra como regra de fé e prática de sua vida. Isso é bom, por um lado, e perigoso pelo outro. Bom quando, como regra de fé, ele atualiza Deus na vida de forma a tornar a vontade de Deus em prática. Eu tenho Deus como regra a Bíblia como regra de fé e prática. Fé que me leva à prática. Bom. O perigo. Quando a Bíblia é regra de prática para somente assumirmos uma moral. Você lê Bíblia não para ouvir Deus, mas para confirmar uma moral. E pensa que, cumprindo isso e aquilo, tem Deus, assume Deus, vive Deus. Então, muitas vezes, é regra de prática no lugar da fé. Prática no lugar de Deus. É perigoso. Quando não se ouve mais Deus na palavra, mas só vê ou só escuta a ética moral na palavra. Então é perigoso o extremo, esses extremos. Tem gente também, é claro, que lê a Bíblia só com regra de fé, ou seja, lê como se fosse algo mágico e não pratica. Tiago diz que se formos somente ouvintes, mas não praticantes, não serve. Vejamos o padrão bíblico da palavra, que fala de si mesma para padronizar o crente dela. A Bíblia contém um padrão. Crente é aquele que segue o padrão bíblico, o padrão Bíblia, porque é regra de fé e prática. O primeiro padrão que o crente deve aceitar em relação à palavra e viver dentro desse padrão é que a palavra é viva. O texto bíblico diz que porque a palavra é viva. Mesmo que as pessoas pareçam encarar a Bíblia como morta, parece que não mexe comigo, parece que não me toca, não fala mais, não diz nada, inerte, literatura simples, ela é viva. Significa que ela tem vida, porque Jesus é vida, o Espírito Santo é vida, e diz que ela sendo inspirada pelo Espírito Santo e contendo o próprio Espírito Santo, sopra onde quer, e eu não posso dizer ela está aqui, ela está ali. Eu não posso dominá-la. Ela é esse organismo vivo
de espiritualidade, de força, de unção de Deus, que foge do meu controle e assume o controle. Ela é viva. Não posso de forma alguma encarar a Bíblia, tê-la como algo morto, do ontem, antigas histórias. Ela é atual, ela é viva, nova. A história de Abraão parece que aconteceu hoje, porque é viva. É palavra viva, é palavra do agora. E ela se movimenta, e ela vem ao nosso encontro, porque sai e não volta vazia. Esse é o padrão da palavra que o crente deve aceitar. A Bíblia é viva. Cuidado. Tudo que tem vida tem movimento. Tudo que tem vida tem personalidade. Tudo que tem vida foge ao meu controle e ao seu controle. A palavra de Deus é viva. As pessoas não gostam de coisa viva. Por incrível que pareça, é melhor inerte, né? Uma pedra é melhor algo que está ali sem sentimento, parado, que você tem domínio. A Bíblia nunca será inerte. Quando você começa a ler, ela começa a se revelar e te revelar. Ela começa a sair ao meu encontro, ao teu encontro. A palavra é viva. Segundo padrão que devemos aceitar da palavra. A palavra é eficaz. É veneno que tomando morre. É remédio que tomando cura. Se ela vem para salvar, salva. Para condenar, condena. Se ela vem para repreender, está repreendido. Exortar, foi exortado. Consolou, é consolado. Ela é eficaz naquilo que, com vida e com graça de Deus, com toda a força e poder do Espírito Santo, sai para fazer. Então, brincar com a palavra é muito perigosa, porque é eficaz. É como quem brinca com veneno. É quem brinca com remédio. Com veneno, tomando. Com remédio, não tomando. Ela desce ao coração humano e transforma. A palavra de Deus, a Bíblia, é o único livro que se ouve falar que com a sua leitura transforma vidas. Você lê Machado de Assis, você lê um livro de autoajuda e diz, me ajudou muito, me edificou muito, me consolou muito. Mas a Bíblia é o único livro que lido produz transformação de vida. Antes uma coisa, agora outra, totalmente diferente. Os outros livros mudam algumas ideias nossas. A Bíblia muda a nossa vida. Por quê? Porque é eficaz. Eu tenho que aceitar esse padrão que a Bíblia me dá dela mesma. Eu manuseio algo que é eficaz. E se eu quero viver na eficácia da palavra, eu tomo esse remédio, conforme a receita daquele que escreveu, o Espírito Santo. Para ser regra de minha fé, que me atualiza Deus, que me coloca Deus dentro de uma experiência comigo, radical e profunda, onde Ele é o meu Deus, e eu confio nele plenamente, vivo na dependência dele, e da minha prática. A vontade de Deus é a minha vontade. Ela é regra de fé e é regra de prática. Terceiro padrão da palavra.
que ela mesma, a si mesma, se padroniza e coloca para nós. A palavra é penetrante. E diz o texto bíblico que ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A palavra é penetrante. Você quer que algo vá até o coração de alguém, mude? Tome a palavra. Porque somente ela é capaz de fazer isso. Às vezes a gente usa bons conselhos, usamos boas intenções. Tudo isso não toca a profundeza do coração humano. Porque não tem a capacidade de ser penetrante. E a palavra vai, diz o texto, é mais cortante que qualquer espada. Tem gente que considera que o coração, o trauma fere profundamente, a dor fere profundamente, o sofrimento fere profundamente, mas a palavra vai mais longe. Ela vai na raiz do problema. E na raiz do problema resolve. Porque muitos problemas, principalmente o pecado humano, é como algumas plantas. Você corta o caule, corta o tronco, mas não cortou a raiz, não eliminou a raiz, brota novamente. E a palavra vai lá na raiz, porque ela é penetrante. E naquela raiz má, ela corta, elimina, para que o mal seja extirpado, para que o mal seja anulado ali onde estão as suas raízes. O nosso coração tem que conhecer essa graça da palavra que penetra profundamente o nosso coração e é capaz de dividir nossa alma e espírito, juntas e medulas, discernir os nossos pensamentos. Está confuso o seu pensamento? Se é de Deus, se não é de Deus, se é agora, se não é agora? Aplique a palavra na vida e deixe ela adentrar as suas mais profundas intenções que você nem sabe. Chega, divide e esclarece o que é e o que não é. Porque foi até a divisão. Aonde estava a confusão. Muitas vezes, por causa do egoísmo, por causa do rancor, os sentimentos ficam tão confusos que nós não sabemos nem o que pensamos, o que somos ou como estamos. E a palavra penetra e divide o que tem que ser dividido para nos dar clareza. Isso é de Deus? Isso não é de Deus. Isso é certo, isso é errado. Com isso você vai se perder, com isso você vai se salvar. Esse não é o caminho, esse é o caminho. Ela chega onde ninguém é capaz de chegar. Onde coisa alguma é capaz de chegar. E ela faz conosco o que só com ela é possível, porque tem a força de Deus e a vida do Espírito. Ora, aquele que nos criou, nos conhece muito bem. Sabe toda a sua estrutura. Ele sabe onde colocar a espada, de tal forma que anule o teu mal. E sabe também colocar o remédio, no ponto certo e no lugar certo, para curar a tua ferida. Porque é penetrante. Não tem espaço algum onde ela assuma, não consiga assumir. Não tem espaço algum onde ela não consiga chegar e levar a luz de Deus, a graça de Deus, o poder de Deus nas nossas trevas e nas nossas maldições. Por isso, o crente deve assumir o padrão
que a própria palavra coloca para nós. O padrão dela, a palavra deve ser para nós penetrante. Se ela não chegou ainda em algum lugar na tua vida, assuma esse padrão. Tenha a Bíblia para estar em toda a dimensão da sua vida. E deixe ela penetrar. Ela é essa espada de 2 gumes, que só cura e não mata. Quando assim, ela é aplicada para a salvação, porque naquele último dia, é dito em Apocalipse que Jesus traz uma espada na boca de 2 gumes. E naquela espada está o julgamento de Deus, que vai penetrar também todos os corações. E ali já não há mais cura e nem vida, só desespero. Nesse padrão, ela adentra a tua alma, a tua vida, as tuas juntas, o teu coração, tudo que você é. E você terá tudo de Deus, tendo tudo da palavra. Quarto padrão que o crente assume em relação à palavra. A palavra é reveladora. O texto bíblico diz: e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A Bíblia diz que o coração humano, ele é enganoso. Agora já imagina, um coração que engana o próprio dono. Você pode confiar? Já imaginou você estar certo, que é o certo, e é engano do coração? Quantas pessoas conhecem o mal profundo e estragam a vida enganado pelo coração? E considera que está no certo porque o coração dele está dizendo, esse é o caminho. E nem sabe. É engano do coração. Maligno, pecador e profundamente arraigados nos vícios da carne. Quando acorda, foi enganado. Por que isso acontece? Porque não tem nenhum instrumento capaz de discernir os pensamentos e os propósitos do coração, de tal forma que anule o engano do coração. O crente tem. Quando ele tem a palavra como regra de fé e prática, e assume a palavra como padrão de revelação de sua vida, o seu coração já não o consegue enganar, porque a palavra revela os pensamentos e o propósito do coração. Você pensa e a palavra diz, está errado seu pensamento. Seu coração aponta e a palavra diz, ele está apontando para o lugar errado. Vai se quiser. Pensa se quiser. Mas esse não é o pensamento de Deus. E também não é o caminho do Senhor. As pessoas não gostam de ler a Bíblia justamente por isso, porque no fundo gostam de ser enganados e não gostam da verdade. O coração egoísta, pecador, não gosta da verdade. Porque quando você abre a palavra, ela começa a revelar você. Então fecha. Já percebeu que conversas sinceras duram pouco? As pessoas levam as outras a mentirem quando fazem perguntas que ela não quer ouvir a verdade. E perceba, quando alguém começa a dizer a verdade sobre você, essa conversa não vai longe. Imediatamente você vai se desviar da conversa ou vai dizer que tem alguma coisa para fazer. Você abre a palavra, ela é reveladora. Você assumiu ela como esse padrão de revelação para a sua vida.
dos seus pensamentos e do propósito do seu coração. Então, se prepare para se segurar quando você abrir a Bíblia. Olhe se você passar muito tempo com ela. Não passará se não for padrão na sua vida. Mas se for, você vai suportar ela tirar todo o engano, toda a ilusão dos seus pensamentos e seu coração. E colocar aquele pensamento que o Senhor diz: só eu é que sei os pensamentos que eu tenho para vós. E colocar o teu coração nos propósitos certos. E chegará o momento que, tendo a palavra como propósito de revelação de sua vida, você vai dizer, depois que tiver o treino do Espírito Santo: que bom que eu conheço agora todas as más intenções do meu coração e todos os mais pensamentos da minha vida, porque a palavra me revela. Não há engano no meu coração. Ela é luz no meu caminho, lâmpada nos meus pés. Esse é um padrão. Devemos tê-lo. E por último, a palavra nos coloca no padrão de que Deus faz a leitura de nossas vidas. Diz o texto bíblico: e não há criatura que não seja manifestada na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Primeira coisa que devemos atentar é que você não lê a Bíblia lê você. Se engana quem pensa que está lendo a Bíblia. Não, a Bíblia está fazendo a leitura da sua vida. E não há nada, não há criatura alguma que não seja manifesta na sua presença. Abriu a Bíblia, foi pregado o Evangelho, chegou ao ouvido, desceu ao coração, foi dito quem é a pessoa. Por que as pessoas não querem ouvir a palavra? Por que as pessoas fogem da palavra? Porque ouviu, desceu ao coração, é conhecido quem ela é. E o que fazer? Fugir de Deus ou dizer como Isaías: ai de mim porque sou pecador? E a maioria foge de Deus. Mas foi revelado quem ele é. Porque uma vez pregado o Evangelho, uma vez lidas as Escrituras, está sendo manifestado quem é o ouvinte. Porque Deus começa a fazer a leitura das nossas vidas. A palavra começa a fazer a leitura da vida das pessoas. O raio-x foi tirado. Foi revelado o coração, a malignidade, o estado espiritual, a perdição profunda. Foi dito tudo sobre a pessoa. Esse é o padrão que tem que aceitar ao estar na Bíblia, ao permitir e ter a Bíblia como nossa regra de fé e prática. É que Deus faz a leitura da nossa vida quando com a palavra. Eu abro as Escrituras, leio a Bíblia, escuto a palavra para Deus fazer a leitura da minha vida, diagnosticar o meu viver, a minha vida. E depois eu tenho que sentar e ouvir de Deus o seu diagnóstico. Qual é o meu problema, a minha doença, a minha falha. As cartas de Apocalipse, a maioria delas, Jesus chega e diz assim: conheço as tuas obras. A maioria começa assim: conheço as suas obras. Conheço quem você é.
Eu fiz a leitura profunda. A um ele disse, vocês são perfeitos, vocês têm obra, têm fervor, mas deixaste o primeiro amor. A outra, vocês são o máximo como igreja, mas tolera falsa doutrina. Deus faz a leitura da nossa vida. Perceba que no padrão da palavra, que o crente tem que assumir, ela tem o controle. Ela tem a vez. É ela que vem ao meu encontro e ao seu encontro. É tolice nossa pensar que eu tenho o domínio da palavra só porque eu leio quando quero, eu observo quando quero, eu escuto a mensagem quando quero. Tolice. A não ser que você fuja e se esconda da palavra. Porque sempre que ela for ouvida, ela será viva, eficaz, penetrante, reveladora, e por ela, Deus fará a leitura da sua vida. Esse é o padrão. Vamos nos moldar. E que, a partir de agora, de forma alguma, você possa viver a leitura da palavra e a audição da palavra de forma comum. Ler a Bíblia não é comum. Ler a Bíblia é um milagre. Ouvir a Bíblia, a mensagem, a palavra, é um milagre. Porque é o poder de Deus se manifestando na nossa vida constantemente. Não é algo ordinário, é algo extraordinário. E não importa. Você é crente, tem Jesus como Senhor e Salvador, a Bíblia não é comum. Todo esse processo de vivacidade, de eficácia, de adentrar na nossa alma e a nossa vida, de revelar nosso coração sentimentos e pensamentos, e fazer a leitura da nossa vida, isso é algo automático para aquele que tem Jesus como Senhor e Salvador e sabe que a palavra de Deus é a vontade de Deus. Abriu, ela se manifestou. Eu acredito que nós, a partir de agora, vamos assumir esse padrão. A Bíblia será outra Bíblia para nós. Será a verdadeira Bíblia. Talvez a gente estava com outro evangelho, com outra Bíblia. A Bíblia literatura. A Bíblia que eu domino. A Bíblia que eu cato aqui, cato ali umas palavras de motivação. Essa Bíblia que é padrão. Essa palavra que é inspirada e que ilumina os nossos corações. Ela tem um controle. E ela é o padrão de Deus para a nossa vida. E assumimos esse padrão, lendo e ouvindo a palavra. E deixando ela se manifestar plenamente na nossa vida. E nos transformar plenamente para a glória de Deus. Essa luz teremos no caminho. E essa lâmpada iluminando os nossos pés. Daqui amanhã, depois, na sua devocional, você verá, ao assumir o padrão da palavra, que nunca mais você será o mesmo. E nunca mais a palavra será vazia. Ela terá sempre conteúdo, terá sempre intensidade, terá sempre viva, porque ela está no controle. Ela está transformando você. Porque essa é a vontade de Deus, que começou a boa obra na sua vida e vai completar. Baixe a sua cabeça. E diga para Deus que
Você quer assumir esse padrão? Você quer que a palavra tenha o controle da sua vida, iluminando o seu coração e fazendo de você essa nova criatura que está na vontade de Deus. Você quer que ela se manifeste. E você assume esse padrão de leitura, de audição. E sabe que a partir de agora, a Bíblia tem o controle da sua vida. Deus, te louvo e te agradeço pela tua palavra. Te louvo e te agradeço, Deus, porque nela está a inspiração do teu Santo Espírito. E ele ilumina a nossa vida com a tua boa, santa e agradável palavra. Abre os nossos ouvidos, o nosso coração, que ele seja uma terra fértil, para que no nosso coração tua palavra produza frutos para a tua glória. Seja viva, seja eficaz, seja penetrante, seja reveladora. Faça a leitura da nossa vida, Deus, e nos leve a nos transformar de glória em glória, de fé em fé, para a tua glória, para o teu louvor, através desse instrumento de vida e de graça, a tua palavra. Nós assumimos esse padrão, Deus, em nome de Jesus. Amém. Então, Deus